professor Dr. Fabiano Araújo, da disciplina de Dentística da Universidade Tuiuti do Paraná, e o tema da aula de hoje é a restauração de resina composta em dentes posteriores, tipo classe 2. O objetivo desta aula é apresentar uma sequência clínica passo a passo para uma restauração previsível de cavidades de classe 2 utilizando resinas compostas. Para isso, nós vamos utilizar um protocolo clínico, assim como foi visto na aula passada de classe 1, partiremos para um protocolo clínico de cavidades classe 2. Qual é a diferença entre a classe 1 e a classe 2? Classe 1 é aquela cavidade que é executada na superfície oclusal de premolares e molares, dentes posteriores, na região de cicatrículas e fissuras, região de sulco, e a classe 2 é aquela cavidade que ela é realizada na oclusal de posteriores, mas com envolvimento das faces proximais, seja a mesial, a distal ou as duas. Então aqui temos um exemplo de uma classe 1 e de uma classe 2. A primeira envolvendo apenas a face oclusal, uma cavidade simples, e a segunda foto da direita mostrando já uma cavidade classe 2 desse tipo composta, duas faces envolvidas. Retornando então ao protocolo, esse foi o protocolo clínico visto para a classe 1 na aula passada, e percebam que vai ter uma pequena diferença que está marcada em vermelho para a confecção de classe 2. Nesse novo protocolo, devemos utilizar matrizes, sejam elas metálicas, pré-formadas ou matrizes que têm que ser preparadas, e também utilizaremos cunhas, que serão vistas mais a seguir. Inicialmente, ao observar uma situação como essa, o paciente chega ao seu consultório, chega até a clínica da universidade, e você faz inicialmente uma anamnese bem feita e depois um exame clínico, um exame radiográfico, e observa quais são os relatos do paciente, o que ele tem ali dizer. Nesse caso, é possível observar que as margens proximais já estavam quebradas, estavam com infiltração, o paciente já sentia alguma sensibilidade, algum sintoma de dor, e também ele estava descontente com o aspecto estético dessa restauração. Não gostava que ela fosse mais com esse material chamado amálgama, e ele queria substituí-la por um material estético. No caso aqui, com uma indicação, uma cavidade de tamanho médio, a indicação é uma restauração de resina composta de uso direto, aquela que é confeccionada diretamente na boca durante a consulta clínica. Então, uma vez identificado o problema, estabelecido o diagnóstico e o plano de tratamento, passaremos para as etapas seguintes. No caso aqui, é feita uma boa profilaxia para visualização total das margens e eventuais aspectos que estejam escondidos por pigmentos, por cálculo e alguma outra dificuldade de visualização. A seguir, nós faremos o isolamento absoluto, utilizando dique de borracha, o grampo para segurar esse dique, fio dental e o arco para segurar o dique de borracha. Então, uma vez efetuada a verificação dos pontos de contato, isso é muito importante, observe que os pontos pretos aqui é onde oclui o dente antagonista, ele bate em regiões específicas e eu já sei aonde eu posso executar a restauração sem me aproximar muito dessa marcação com carbono. Então, verificamos os contatos inicialmente, a seguir faremos o isolamento absoluto, lembrando que o isolamento é uma forma de conveniência da etapa dos tempos operatórios, forma de conveniência, e aqui faremos a remoção desta restauração. No caso específico, utilizaremos uma broca do tipo carbide, troncocônica,
e faremos a remoção não aumentando a área de contorno do dente. Vamos manter esse mesmo desenho cavitário, cortando apenas a restauração pelo seu meio, porque o amálgama fica preso, ele não fica aderido ao dente. Então, uma vez que você promove um corte, uma canaleta, um orifício no meio dessa restauração, as paredes que tocam, a restauração que toca nas paredes de dente vão ficar enfraquecidas e você facilmente remove esse material sem aumentar o tamanho da sua cavidade. Aqui pode ser observado a restauração já removida. Se vocês olharem, nós temos níveis, alturas diferentes nas paredes de fundo e temos também a margem de esmalte que tem que ser recortada, tem que ser alisada. Também um tempo operatório, alisamento das margens de esmalte e, eventualmente, se tiver algum tecido cariado, remoção do tecido cariado. Aqui eu vou mostrar esquematicamente, não é o mesmo caso, mas é parecido, onde é possível observar todos os ângulos de uma cavidade estão riscados nesse desenho. É possível ver então as paredes circundantes, dando contorno do preparo. Todo esse contorno coincide com o ângulo cavo superficial, o encontro das paredes internas da cavidade com a superfície externa, o que está muito nítido. Os desenhos de dentro da cavidade são os ângulos diedros e ângulos triedros, e é possível observar a parede pulpar mais ampla e a parede axial, o encontro dessas duas paredes formando então um ângulo diedro do terceiro grau, duas paredes de fundo, chamado ângulo axio-pulpar. Acima à direita, observamos um desenho da forma como deve ser feita a movimentação do recortador de margem gengival. E na foto abaixo à direita, ele posicionado num manequim parecido com o que vocês utilizarão na aula prática. Então, o paciente foi submetido à remoção da restauração anterior, remoção do tecido cariado, foi feita o alisamento das paredes de esmalte, agora a limpeza do preparo cavitário e vamos partir para condicionamento ácido e aplicação do sistema adesivo. Se vocês olharem à esquerda da foto, existe uma região que está esbranquiçada, é um dente que foi recoberto com uma fita Teflon, fita essa colocada para evitar que o ácido fosfórico 37% tenha contato com o dente vizinho e o condicione, o deixe preparado para receber a restauração, e também vai evitar o contato do sistema adesivo com o dente vizinho, o que para nós, operadores, é uma ótima dica, pois evita que haja adesão efetiva entre o dente a ser restaurado e o dente vizinho, o que vai atrapalhar muito caso isso ocorra na etapa de acabamento e polimento. Então iniciamos o condicionamento ácido pelo esmalte. Uma vez feito todo o percurso da forma de contorno do dente, é colocado o ácido fosfórico dentro da dentina e marcado 15 segundos. Então, novamente, 15 segundos em dentina, o condicionamento, 30 segundos em esmalte. Próxima etapa, é necessário lavar esse condicionamento. Aqui uma visão lateral, o jato de água vai ficar atuando efetivamente sobre o condicionamento de 30 a 60 segundos, para que haja a completa remoção de todos os componentes do sistema do condicionamento ácido. Tá? Os espessantes, os estabilizantes são todos removidos. Isso facilitará a penetração do sistema adesivo que virá em seguida. Devemos proteger a parte dentinária com uma bolinha de algodão ou papel absorvente, e um leve jato de ar deve ser dirigido em direção à cavidade. Aqui temos uma visão superior sobre um dente que foi removida a restauração e foi condicionado. Observem que
O condicionamento ácido ele é além das bordas da cavidade, ele ultrapassa a borda da cavidade, o dito ângulo cavo superficial, e com isso me garante uma boa adesão, uma efetividade maior do sistema adesivo. Bola de algodão colocada para absorver o excesso de umidade dentro da cavidade e um leve jato de ar que vai deixar o esmalte com esse aspecto esbranquiçado. Nós chamamos um aspecto de giz, fica esbranquiçado. Não há nenhum problema nisso, apenas a dentina deve ser preservada, lembrando uma imagem que foi colocada na aula passada. A dentina não deve ficar nem como do lado esquerdo, nem molhada, ensopada, e nem como do lado direito, seca, esturricada. É necessário atingir um meio termo, que a dentina esteja úmida, vai ser uma adesão mais eficaz, mais efetiva. Essa visão lateral nos permite mostrar um pincel descartável do tipo microbrush, já umedecido em adesivo, no exato momento que vai entrar em contato com a cavidade. É possível observar na vertente da cúspide do lado esquerdo, principalmente, a área que o adesivo já tocou no dente e uma pequena região esbranquiçada em que o adesivo ainda não foi esfregado nesse local. É importante ressaltar que o movimento deve ser um esfregaço, movimentando de um lado para o outro o microbrush, e ele vai ficar recobrindo toda a região condicionada. Após esse esfregaço, você espera 10 segundos com o adesivo em repouso, faz um leve jato de ar, reaplica o sistema adesivo e novamente repete o procedimento. Fricciona, faz um esfregaço, espera 10 segundos em repouso, um leve jato de ar para evaporar o solvente, que não nos interessa mais do adesivo, e também para que não fique uma camada, uma capa, uma poça de adesivo no fundo da cavidade, pois essa capa ela pode ser prejudicial, ela é menos resistente. O adesivo não deve ser utilizado como material restaurador. Ele é apenas o elemento de ligação entre a estrutura dental e a resina, que aí sim será o material de eleição para restauração. A partir desse momento em que já foi feita toda a etapa anterior, todas as etapas de isolamento, remoção de cárie, preparo cavitário, proteção do complexo dentina-polpa, agora é o momento de colocarmos uma matriz metálica. O que vem a ser uma matriz? A matriz é esse elemento que está no meio da sua foto, e também temos exemplos ali, dois tipos de matriz. A laranja, a parte superior da sua foto, a laranja é a matriz dita 0,5 mm e a azul é a matriz 0,7. Essas duas são matrizes retas, e a que está no meio da foto aqui embaixo são matrizes convexas. Elas têm então uma curvatura. Essa curvatura ela simula muito, tem uma dupla concavidade, né? Ela simula muito o desenho, reproduz muito facilmente o desenho dos dentes posteriores, em que existe uma curvatura de vestibular paralingual ou palatina e uma segunda curvatura que vem de cervical para oclusal. A função na matriz é transformar uma cavidade composta ou complexa em simples, pois ela tem a função de repor a parede que foi perdida, a parede que está ausente no preparo. É preciso então colocar como se fosse uma forma para dar o formato da restauração a ser realizada. Com isso, o número 2, eu consigo restabelecer o contato proximal, devolvendo a forma e o contorno ao dente, que foi perdido devido à cárie ou devido a alguma fratura. Função 3, ao mesmo tempo eu consigo afastar o tecido gengival e o dique de borracha, mantendo a margem da restauração isolada,
visualmente é perceptível ver que ela está sem nenhum contato com dique de borracha e com gengiva. E a quarta e última função da matriz vai facilitar a inserção e condensação do material restaurador, ou seja, tornou melhor o modo de eu operar, o modo de eu trabalhar, o modo de inserir o material restaurador. Junto com a matriz, nós utilizaremos cunhas. As mais comuns são as de madeira. Existem cunhas elásticas, existem cunhas de madeira, mas as mais comuns, mais baratas, mais facilmente encontradas são essas de madeira. E observem a foto, são cunhas que normalmente vêm com cores diferentes e cada cor tem um tamanho. As boas marcas são exatamente como você vê na foto, essas sem nenhuma rebarba, sem nenhum retalho, nenhum resíduo sobrando, mas existem marcas piores que também são coloridas, mas a qualidade da madeira é muito inferior. Então, ao adquirir um pacotinho de cunhas de madeira, observe se elas são parecidas com essas que você tem na foto que estão sendo observadas. O aspecto embaixo do lado esquerdo, a cunha está sendo personalizada. Ela está sendo adaptada para uma altura diferente. Ela não pode ficar pressionando a região que vai ser restaurada. A cunha, observem na parte inferior do lado direito, são duas cunhas do mesmo tamanho, uma no seu aspecto original, maior, mais alta, e a outra no aspecto já modificado, já personalizado. Essa personalização pode ser feita tanto no sentido oclusal quanto nas laterais. Ele pode ficar mais baixo e pode ficar mais fino, ou pode ficar mais baixo e mais fino, depende da sua necessidade. E quais são as funções da cunha? Primeiro, se eu coloco uma tira, uma fita metálica, para que ela não fique mexendo, não fique dançando, balançando, eu vou estabilizá-la com uma cunha. Se essa cunha estiver bem estabilizada, fixando a matriz, número 2, eu acabarei impedindo que haja excesso de material restaurador jogado para dentro da gengiva, para próximo da área gengival da região periodontal. Uma terceira função da cunha é separar os dentes para que haja compensação da espessura da fita matriz que está sendo utilizada. Então, ao pressionar uma cunha entre dois dentes, a tendência é que esses dois dentes se afastem, e se eles se afastarem, eu coloco a matriz naquela região e há uma compensação. Quarta função da cunha, auxiliar no contorno da parte cervical. Porque se a cunha vai segurar a matriz no lugar, essa matriz vai ficar muito justa, muito colada, muito perto do desenho cervical. E se assim for, ela contribui na forma do contorno gengival. Quinta e última função da cunha, proteção gengival. Imagine que durante um preparo cavitário a broca está girando, a ponta diamantada está girando e eventualmente ela pode deslizar, se deslocar de cima do dente para a região gengival. Se não tiver nenhuma barreira no caminho, ela vai causar danos, a broca vai acabar batendo no isolamento, vai acabar batendo na gengiva, ocorrendo sangramento, o que vai prejudicar a sua restauração. Agora, se a broca eventualmente se deslocar acidentalmente, deslocou do dente em direção à gengiva e no meio do caminho existe uma cunha de madeira, a broca baterá na cunha, não atingirá nem o isolamento, não atingirá nem a gengiva, e aí você terá o campo preservado. Então, ela também tem essa importante função de proteção gengival. Na foto que aparece, é possível ver então uma matriz metálica contornando a parte mesial do molar, uma cunha de madeira amarela
segurando, posicionando a matriz no local. E esse arco metálico que vocês enxergam é um anel que acompanha o kit de matrizes metálicas. Existem algumas marcas específicas, existe a Unimatrix, existe a matriz Palodente, existem outros tipos de matriz, outras marcas comerciais, mas a maioria funciona dessa maneira. Uma matriz com curvatura, segurada por uma cunha e pressionando um anel em posição. Esse anel, a função dele, também, além de manter a matriz muito justa ao dente, também promove um leve afastamento, no caso aqui entre o molar e o pré-molar. Mas por que afastamento se eu quero que a restauração seja o mais justa possível? Exatamente por isso. Ao afastar os dentes, eu consigo inserir resina numa situação muito boa. E quando esse anel e a cunha e a matriz metálica são removidas da região, a tendência é que os dentes voltem para a posição original e haja um contato, um ponto de contato entre eles natural, um ponto de contato forte que vai desviar o alimento quando for mastigado e ele vai ser jogado para a face vestibular e para a face palatina ou lingual. Se a restauração não tiver um bom ponto de contato, o bolo, a massa alimentar, vai entrar, vai penetrar na região entre o pré-molar e o molar, ela vai cravar na gengiva e vai causar inicialmente uma gengivite, eventualmente uma periodontite e também pode levar a uma inflamação e a um início de uma lesão cariosa. Nessa imagem é possível perceber a excelente adaptação em todas as partes. Vejam que a matriz metálica está bem posicionada, inserida, substituindo aquela parede mesial ausente, É possível observar que foi utilizado recortador de margem, tanto na área de esmalte quanto no ângulo áxio-pulpar, ângulo interno áxio-pulpar, e já foi promovida a aplicação do sistema adesivo e sua fotopolimerização. Então, essa aqui é uma imagem excelente, é possível perceber que a adaptação da resina vai ser muito eficaz e anatomicamente muito correta. Desde 1986, vários trabalhos demonstram que a maior dificuldade dos operadores, dos dentistas, dos alunos, é na execução dos contatos proximais e das formas anatômicas. Contatos proximais esses que serão mostrados agora a seguir. Nós faremos a inserção da resina e depois a fotopolimerização. Ok? Então, para que ocorra esse fechamento da face proximal de uma maneira correta e uma adaptação perfeita, nós podemos seguir alguns passos técnicos. Ressalto que existem várias maneiras, várias técnicas diferentes de obter o mesmo resultado. Aqui mostrarei uma chamada técnica incremental, que é pequenos incrementos de resina serão colocados e fotopolimerizados para que permitam que o aluno, para que o dentista faça uma restauração com excelente nível. Então, didaticamente selecionamos uma cavidade de classe 2 feita num pré-molar e vocês têm a visão da matriz colocada com a cunha e o anel de apoio devidamente inseridos. E no lado esquerdo da sua imagem seria a visão, é um desenho, seria a visão deste pré-molar com a cavidade aberta e essa parte cinza seria onde estaria colocada a matriz metálica côncava,
mas ela está vazada para que você possa perceber a inserção. O incremento de resina, então, o primeiro incremento, ele será colocado na parede vestibular em contato com a parede cervical e fotopolimerizado. Nós fizemos uma animação aqui, fotopolimerizado. Observem que o segundo incremento agora também será na diagonal, só que do lado oposto, não mais na vestibular, agora na lingual. Segundo incremento, ele vai ser fotopolimerizado também, então técnica incremental. Aqui estamos reproduzindo a parede de esmalte, trabalhando com uma resina mais translúcida, mais clara, fotopolimerizado. Terceiro incremento vai ser juntando essas duas na área do ponto de contato, aqui representado pela cor azul. Veja, então, vou voltar. Segundo incremento, polimerizado, e o terceiro incremento. Já terminou o desenho da crista marginal? Não, ainda não. Então, posiciona a parte do ponto de contato, fotopolimeriza, e agora sim, essa última camada vai reproduzir perfeitamente a área do ponto de contato. Uma vez posicionada onde é necessário, pode ser alisada com um pincel, é uma boa dica, um pincel, levando a resina suavemente de encontro à estrutura dental e fotopolimerizando 20 segundos. Passamos então, a partir desse momento, de uma cavidade que era dita classe 2, que envolvia oclusal e proximal de posteriores. A partir de agora, em que já foi feita a restauração da proximal, nos deparamos com uma restauração de classe 1, igual ao que já foi mostrado na aula anterior. E, novamente, o procedimento será o mesmo. Voltando, então, para o dente do início da demonstração, em que foi removida a restauração de amálgama, já foi reproduzida a face mesial do dente, exatamente como mostramos no aspecto anterior com o pré-molar. Inserimos uma resina um pouco mais saturada para fazer o papel da dentina. Lembram? A função dela vai simplesmente uniformizar o fundo. Dentina é uma resina mais saturada. Ela vai ser posicionada como se fosse um tapete, como se fosse assim apenas um incremento para uniformizar o fundo, e depois a massa de resina correspondente ao esmalte será utilizada para fazer a anatomia final. Então, fotopolimerizamos, e aqui lembrando, como no aspecto visto na aula passada, duas cúspides, no meio delas existe um sulco. Se vocês observarem bem, as duas cúspides vestibulares na parte superior da foto, no meio delas existe um sulco, aonde tem um instrumento dourado, tem a cúspide mesiovestibular vindo para baixo de encontro com a cúspide mesiopalatina, confecção de um sulco. Na parte bem inferior aqui, parte chamada palatina, temos duas cúspides também que estão sendo separadas por um sulco. E percebam que, por ser um primeiro molar superior, ele tem um elemento de ligação natural que está sendo reproduzido com resina. É a união da cúspide mesiopalatina com a disto vestibular. Está sendo realizada uma ponte de esmalte, no caso aqui uma ponte de resina para substituir o esmalte ausente. Lembrando também, estava esquecendo de comentar, que se vocês observarem no lado direito da cavidade, existe então a ponta da cúspide vestibular com a ponta da cúspide lingual, também separada por um sulco. Com isso, temos a anatomia exata do dente a ser restaurado. O instrumental selecionado é muito importante, você tem que ter várias espátulas, vários instrumentos com formatos e desenhos diferentes, cada um tem uma indicação. Pode-se observar que aqui ainda existe espaço, porque a cavidade era mais profunda, ela era mais
profunda do que 2 milímetros, então cada incremento colocado não deve passar de 2 milímetros de espessura. Aproveitaremos para colocar pequena quantidade de pigmento, um pigmento branco, pigmento marrom, para deixar o dente o mais natural possível, e repetiremos a inserção dos incrementos de resina. Tá? Faremos aqui 4 incrementos, correspondendo um a cada cúspide, e já será a quantidade suficiente para finalizar a restauração. Então, inserindo os incrementos, mantendo aquela anatomia inicial, agora colocando pigmentos, suaves pigmentos brancos e marrons, pigmentos, para que haja maior naturalidade da restauração. E antes de fotopolimerizar, aplica um pincel, deixa bem lisa essa resina, ela vai ficar bem adaptada, com uma anatomia boa, uma estrutura anatômica bem desenhada, e partiremos, após a fotopolimerização, para a etapa de acabamento e depois polimento. O acabamento ele é feito com pontas diamantadas finas ou extra finas. Podemos utilizar tiras de lixa para resina, discos abrasivos do tipo Soflex, por exemplo, e algumas borrachas. O acabamento ele é feito no instante que se remove o dique de borracha, o paciente oclui e você percebe se está alto ou se está bem ajustada a restauração. É utilizado também um papel carbono, um papel de articulação. Podem ver na foto aí abaixo da ponta diamantada dourada do lado esquerdo existe uma marca mais forte de carbono que está tocando em dente, a região correta para ser tocada, e se for necessário algum ajuste, ele é feito nesse momento, para que o paciente possa ir embora com bastante tranquilidade, sem nenhum incômodo ao ocluir. Esses são os discos abrasivos de várias marcas, Soflex, Shofu, FGM, TDV, temos várias marcas. Eles têm granulações diferentes, normalmente a cor mais clara é mais suave a lixa, a cor mais escura é mais abrasiva. Temos também borrachas que também seguem a mesma norma. No caso aqui, por exemplo, na foto do seu lado direito, temos uma borracha verde, que é nitidamente mais áspera, mais grossa, mais abrasiva. Temos uma borracha intermediária para alisamento e temos uma borracha mais fina, amarela, para a lisura e levantamento do brilho. Normalmente os fabricantes seguem essa tendência. Cores mais claras são mais suaves, cores mais fortes, mais escuras são mais abrasivas. Não é uma regra, mas é uma tendência dos fabricantes trabalharem dessa maneira. Aqui podemos perceber que uma borracha de granulação intermediária, forma de cone, está sendo inserida entre as cúspides, é bom porque segue a anatomia. E o polimento, ele pode ser dado dias depois, deve ser dado dias após a inserção da resina, porque essa resina ainda vai receber um pouco, vai expandir, vai receber um pouco de umidade, aquilo que nós chamamos de expansão higroscópica da resina, ela vai inchar um pouco mais e se estabilizar. E aí, como é para levantar o brilho e deixar bem suave, normalmente são utilizadas pastas de polimento e discos de feltro. Ressalto aqui mais uma vez que existem várias formas de se fazer esse acabamento e polimento. Estou mostrando apenas uma, mas existem várias formas. Então nós temos pelo de cabra, roda de lã, escovas de Robson, escovas de carbeto de silício. Essa de carbeto, que tem um aspecto dourado, as próprias cerdas dela contêm abrasivos, e onde ela bate na estrutura dental, automaticamente ela já vai dando o polimento. É um excelente material.
Aqui, pasta diamantada, pasta de polimento de resina sendo posicionada com um feltro. E nós vamos nos deparar então, seguindo todo esse protocolo clínico, desde a anamnese, seleção das cores de resina, seleção do material, limpeza, profilaxia, isolamento absoluto, remoção da lesão, remoção do tecido cariado, alisamento das paredes de esmalte, limpeza da cavidade, colocação da matriz, colocação da cunha, do anel junto à matriz e sequência de restauração utilizando a técnica incremental. Se você seguir essas etapas, esse passo a passo, você terá de uma maneira bem previsível uma excelente restauração, exatamente como tivemos aqui. O início, uma restauração de amálgama fraturada nas margens, já com infiltração cariosa e em desacordo com a anatomia e com a estética requeridas pelo paciente. Uma vez removida e utilizada a sequência operatória, nós finalizamos a restauração com esse tipo de imagem, com esse tipo de qualidade restauradora, onde é possível observar um excelente ponto de contato na região mesial, uma excelente transição de cores entre o material restaurador e a estrutura dental sadia. Nesse caso, o acabamento e o polimento foram realizados a contento. É possível observar pequenas localizações onde foram inseridas as caracterizações de branco e de marrom para simular aspectos estéticos que se apresentavam nos dentes vizinhos, e assim finalizamos a nossa restauração de classe 2, a restauração que iniciou na oclusal e na proximal dos dentes posteriores, e seguindo todas as etapas operatórias, chegamos ao final de uma restauração de excelente qualidade. Agindo assim, você terá muito sucesso na sua carreira, seguindo as etapas, não negligenciando, não pulando nenhum aspecto importante, e esse tipo de restauração é para durar muitos anos, durar décadas. Esse é o aspecto principal, o objetivo principal a ser atingido. Longevidade com durabilidade e sem nenhum problema para o paciente. Ele não terá sensibilidade, não terá dor, não terá desconforto, a restauração estará anatomicamente bem feita e esteticamente muito agradável. Então, eu agradeço mais uma vez a atenção de todos, me coloco à disposição, vocês têm abaixo o meu Instagram, caso seja necessária alguma comunicação. Espero que todos tenham gostado da aula, espero que todos tenham compreendido a importância e a sequência operatória e, mais uma vez, aguardo vocês na sequência das próximas aulas. Meu muito obrigado pela sua atenção, fiquem em paz, fiquem bem, até a próxima, forte abraço a todos.